Eu sou Liliane Ravani e hoje o papo é direto com você que precisa de dicas para vencer as suas lutas do dia a dia. Quem não tem desafios diários? Quem não tem desafios no trabalho, com prazos apertados, conflitos? Quem não tem problemas pessoais? Quem não tem problemas de saúde mental, relacionamentos? Quem não tem obstáculos financeiros? Quem não tem problemas? Todos temos, não é verdade? E como enfrentar esses problemas diariamente? Vamos juntos refletir com o Pastor Hudson? Hoje temos um episódio especial. Nós convidamos o pastor Hudson Silva, professor de artes e ilustrador de diversos livros, para dar dicas de como vencer as lutas do dia a dia. Bem-vindo, pastor Hudson. Querido pastor Hudson, a primeira pergunta é: quais são as lutas mais comuns que as pessoas enfrentam no dia a dia? Bem, o cristão é um ser humano. Então, lutas comuns não apenas afetam cristãos, mas todo ser humano. A vida é uma luta, viver é lutar. Existem guerras internas e guerras externas. Então, o desafio de um cristão é ter consciência de quem ele é, porque lutas nós sempre encontraremos para enfrentar. Por que é importante reconhecer esses problemas à luz da nossa fé? Cristão que é cristão sabe em que ele crê. Cristão imita Cristo. Então, por que é importante reconhecer os problemas à luz da nossa fé? Porque a gente tem consciência de quem nós somos, da consciência da pessoa que você é e a quem você representa. Bem, se eu sou cristão e eu tenho lutas como qualquer outra pessoa, eu as enfrento fundamentado na pessoa que eu represento, ou seja, Cristo. Hudson, quais são algumas estratégias práticas baseadas na Bíblia que podemos usar para superar os desafios diários? Eu não conheço nenhuma estratégia mirabolante para a gente poder superar os desafios diários. A estratégia que eu conheço e que tem funcionado, mesmo eu sendo agora um coroa, é a que eu aprendi quando eu era criança, mas agora eu tenho tentado colocar um pouco mais em prática na minha vida. Leia a Bíblia e faça oração. Não tem outra alternativa, porque orar é se conectar com Deus. E ler a Bíblia de forma sistemática e de forma intencional é aprender o que Deus quer da minha vida, das minhas lutas, meu posicionamento com relação ao mundo. É por isso que eu tenho sentido meio dinossauro, porque eu volto às antigas raízes. Lê a Bíblia, faça a oração, se quiser crescer.
podemos aplicar essas estratégias em nossas vidas diárias e fortalecer nossa caminhada? Bem, na minha ótica, para aplicar essas estratégias, Bíblia e oração, na nossa vida, eu tenho aprendido que é preciso ter desejo. Muitas pessoas têm mesmo vontade, eu quero, mas não tem a segunda parte, que é disciplina. Tem que separar um tempo. Você precisa separar um tempo para que o seu desejo se transforme em realidade. Eu desejo, mas eu também tenho disciplina. E o terceiro e último é o que eu chamo de constância. Aquela determinação de fazer disso uma prática na sua vida. Então, tudo pode mudar à sua volta, tem que criar uma rotina e fazer isso constantemente. Tem que ter uma constância. Desejo, disciplina e constância. Conta pra gente um depoimento, uma história de alguém que superou, pela fé, um grande desafio. História de um irmão ou irmã que superou um grande desafio. Eu venho logo à mente várias histórias que tem na Bíblia. Tenho muita dificuldade de citar as pessoas, mas eu vou me arvorar a fazer isso. Deus me ajude. Uma das experiências mais marcantes que tive no ano passado foi com meu sobrinho, o Spencer e a Carol. Tiveram um filho e eles enfrentaram o nascimento do Bento, que já foi um milagre para eles, porque o médico disse que o Bento tinha uma lesão cerebral e poderia ser que o Bento não fosse nascer. Mas eles viram o Bento nascer, o Bento se relacionar com eles, o Bento brincar, o Bento se desenvolver, e um pouco mais de 6 ou 8 meses, Deus levou o Bento do meu sobrinho e da minha sobrinha, e todos nós fomos muito afetados com essa perda do Bento, que o nome Bento significa bendito. E o que explicar para Deus que ouve as orações e algumas vezes nos dá desafios enormes, como aconteceu com a vida do pequeno Bento. Essa lição para a vida do Spencer e da Carol, os pais do Bento, vai ficar para sempre. Porque quanto mais próximo do problema, mais ele afeta você. Mas eles também vão aprender com essa dificuldade toda de que a bondade de Deus dura para sempre, para sempre. E nós aprendemos isso, tanto na vida quanto no sepultamento do Bento. E essa é uma das lições extraordinárias que eu tenho para a minha vida. Às vezes a minha oração não é atendida como eu quero, mas o Deus em quem eu creio, Ele é sempre bom e Ele sempre quer o bem. Ainda que não seja o meu bem, Ele quer o supremo bem, que é o bem de cada pessoa dessa humanidade. Quais foram as principais lições desta experiência?
principais lições espirituais aprendidas com essa experiência é que nem sempre Deus responde as nossas orações como nós gostaríamos que respondesse. Eu queria que o Bento estivesse aqui. Eu queria que o Bento estivesse entre nós. Mas Deus, miraculosamente, usou a vida do Spencer e da Carol para mover todas as pessoas que se envolviam com isso. Com o desenvolvimento, o crescimento e a presença do Bento. E eu costumo dizer para as pessoas que se aproximam e com quem eu tenho contato, de que Deus usou uma criança que não sabia nem falar para nos aproximar dele. Uma das grandes lições foi o período que eu mais orei, mais pensei sobre oração e até escrevi um ensaio, conversas sobre oração, para entender melhor isso. Foi lá que eu aprendi, por exemplo, que o livro que nós temos na Bíblia mais precioso, que é o livro de Romanos, é uma resposta de Deus para Paulo, que queria ter estado com os crentes de Roma, mas Deus disse não para Paulo. E porque Deus disse não para Paulo, nós temos esse tesouro extraordinário, que é a carta de Paulo aos Romanos. Essa é uma das lições que eu aprendi no período pequeno que tive o Bento comigo. Você deixaria algum desafio para os nossos ouvintes? Bem, você me conhece e sabe que eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu já tenho uma dificuldade tremenda de responder essas perguntas sem desenhar, mas eu vou tentar explicar qual o desafio que você propõe para os nossos ouvintes. É tomar vergonha e separar um tempo para desempenhar o que você quer. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa ter as 3 características que eu falei para você: desejo, disciplina e a constância vem com o dia a dia. Comece hoje, comece a pensar e a organizar a sua vida em torno do Senhor, como fazia o povo de Israel quando atravessou o deserto. Depois você olha lá, eu desenharia agora um quadrado. Imagine você, em volta do quadrado você tem 3 bolinhas em cima de cada lado. Então você vai ter 12. Se você tem 12, eram 12 tribos de Israel em torno do centro da vida deles, que era a presença do Senhor. O quadrado é o tabernáculo. Deus andava no centro da vida deles. E onde o tabernáculo ia todo o povo de Deus, todas as 12 tribos de Israel. Então faça da sua vida o centro da vida dela, baseado na palavra do Senhor. Como podemos aplicar essas experiências em nossa vida, em nosso dia a dia, lutando diariamente pelos desafios? Essa última pergunta é a mais interessante. Eu sugiro que depois você leia Romanos capítulo 5, 1 e 2. Bem, isso me lembra muito a academia de ginástica. Na academia de ginástica eu frequentei muito pouco tempo, mas eu fazia pilates e lá estava escrito assim: sem esforço, sem ganho. Eu lendo Romanos 5, 1 e 2, eu penso exatamente naquela frase: sem esforço, sem ganho. Se você for olhar, Paulo está dizendo: sem nossa aprovação, desenvolve perseverança. Nossa perseverança contribui para um caráter aprovado. E esse caráter aprovado fortalece a esperança. E o versículo seguinte ele vai dizer: a esperança não nos decepciona, porque a esperança é fundamentada no amor. Então você tem
fé, esperança e amor, juntos em cada uma das provações que a gente tenha que enfrentar. Assim, eu e você conseguiremos fortalecer a nossa fé no exercício diário de leitura bíblica e oração. E isso não precisa ter alarde não, tá? Não precisa ter alarde para ninguém. Ou, quem sabe, um dia você também responde o podcast e inventa suas respostas. Querido, um abraço, Deus abençoe você. Obrigada, querido pastor Hudson, professor e amigo. Nosso bate-papo foi muito edificante, muito encorajador. Muito obrigada a você que ouviu o podcast O X da Coisa. Bom, querido ouvinte, espero que este nosso encontro tenha enchido seu coração de encorajamento diante das lutas do dia a dia. Não esqueça de seguir o podcast O X da Coisa. Até o próximo episódio. Obrigada.